Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. No dia de ontem, eu e minha família estávamos bastante tristes. Se você me conhece, se você acompanha alguns vídeos que eu posto, você já sabe da tribulação que eu e a minha família estamos passando. E eu não quero ficar de maneira nenhuma reclamando e nem chorando as pitangas aqui. Mas no dia de ontem eu e minha família estávamos bastante tristes por conta também dessas coisas que nós estávamos passando, pela morte do meu pai, de coronavírus, morte da prima da minha esposa, também por conta dessa doença, por alguns problemas que nós estamos passando, como problemas com o Davi, que aliás, esse foi a cereja do bolo aí, e ficamos sabendo aí que ele está com o espectro do autismo, o nosso filho pequeno, e isso nos deixou bastante baqueados. Mas graças a Deus, ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir um devocional do nosso evangelista Alan Dutton. Aliás, um grande abraço para você, Alan, se você estiver vendo esse vídeo aí. E nesse devocional que ele falou, ele mencionou sobre o barro, mostrando que o oleiro, quando ele vai fazer um vaso, quando ele vai fazer alguma xícara, algum utensílio que ele vai utilizar o barro, ele primeiro amassa o barro para poder trabalhar, amassa bastante o barro. Depois ele coloca no forno, depois ele amassa mais um pouco, depois ele molda, depois ele coloca mais um pouquinho no forno, pinta, para só assim o barro ele se transformar num grande utensílio, ou num vaso, ou numa xícara. É basicamente isso que ele falou. E esse devocional que ele fez, que aliás eu vou deixar até aqui na descrição, se você tiver interesse em também receber os devocionais dele, então, são devocionais maravilhosos. Se inscreve no canal dele, no canal da Igreja de Cristo do Guarabara, que lá os evangelistas postam muitos devocionais que ajudam bastante, principalmente em momentos difíceis, que é este que eu e minha família estamos passando. E nós recebemos também, depois eu agradeci ao Alan por mensagem de WhatsApp, agradecendo porque era exatamente aquilo que eu e minha família precisávamos ouvir por conta dessa situação que nós estamos passando em nossas vidas. E eu queria partilhar com vocês no dia de hoje como é bom ter irmãos que a gente possa dividir o nosso peso. Eu falei, ele não estava sabendo da situação do Davi, mas no momento em que eu conversei com ele, que falei que o devocional dele foi muito importante para o momento que eu estava passando, que eu estou passando, melhor dizendo, eu e minha família. E eu mencionei da situação do Davi, que ele está com esse espectro do autismo. E ele prontamente, o Alan, ele entrou em contato comigo posteriormente para falar um pouco também da história de sua filha, uma história de superação, uma história maravilhosa. E uma história que nos encorajou bastante, referente ao nosso filho também. E assim como ele falou no seu devocional, que o barro ele precisa ser amassado, ele precisa ser moldado conforme a vontade do oleiro. Então Deus, ele molda a nossa vida conforme a vontade dele. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades,
passamos por momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de dor na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós passamos por isso. Mas Deus sabe exatamente de tudo aquilo que a gente precisa passar para que eu e você possamos nos transformar naquela pessoa moldada, naquela pessoa pronta, conforme a vontade do Senhor. Assim como o oleiro ele vai moldando o barro até transformar num grande utensílio, Deus também vai nos moldando o nosso caráter, nos colocando em situações para que o nosso molde chegue cada vez mais próximo do molde de Cristo. E todas as dificuldades que eu e você passamos, com certeza, servem para que a gente possa moldar o nosso caráter, para que a gente consiga ser cada vez mais parecidos com o caráter de Jesus. Selecionei uma passagem aqui no final do livro de Jó, no capítulo 42, no verso 1 até o versículo 6, que diz o seguinte. Jó 42, a partir do versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó sofreu bastante. Jó foi tremendamente amassado, como o oleiro amassa o barro, molda o barro, coloca no forno, coloca uma tinta e transforma num utensílio bonito, um grande utensílio. Jó sabia muito bem como ele foi moldado para conseguir chegar neste último dito aqui que ele falou. O interessante é que nessa passagem de Jó, ele fala no versículo 5 aqui, ó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, depois de toda a dificuldade que Jó passou em sua vida, depois de toda a dificuldade, depois de toda a tristeza, ele perdeu familiares, praticamente todos os familiares, só ficou a esposa dele, e ainda uma esposa que não era uma esposa exemplar. Perdeu seus bens, perdeu seus rebanhos, sua vida virou de ponta cabeça. Mas, depois disso, além disso, chagas apareceram pelo seu corpo e ele estava no fundo do poço. Ele havia perdido tudo. Porém, ele havia ainda a maior das coisas. Talvez tudo aquilo que ele precisava naquele momento, talvez não, com certeza, ele tinha tudo aquilo que precisava no momento, porque ele tinha o quê? Uma comunhão verdadeira com Deus. Então, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, e de maneira nenhuma eu quero comparar a minha dor com a dor de Jó. Acredito que só Jesus conseguiu ter uma dor maior que a de Jó. Acho que só Jesus. Mas, quando a gente vê a história de Jó, tudo que ele perdeu, todas as coisas que aconteceram com o seu corpo, e ainda permanecer firme e fiel ao Senhor, e reconhecer que tudo aquilo que ele passou foi para que os olhos dele pudessem ver a glória e a presença de Deus em sua vida, nós vemos que
as dificuldades que ocorrem em nossas vidas são para que nós possamos nos aproximar de Deus. Quando as nossas vidas estão indo por um caminho de tranquilidade, de prazeres, de alegria, muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos de orar, muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Muitas vezes nós levamos a nossa vida no banho-maria. Mas quando nós estamos passando por dificuldades, assim como Jó, assim como eu estou passando, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós deixamos de apenas ouvir sobre Deus, e sim nossos olhos passam a enxergar a glória e a misericórdia de Deus. Então eu dou graças a Deus por estar passando pelas dificuldades que estou passando, junto com o Senhor. Então, graças às orações dos irmãos, quero agradecer muito as orações dos irmãos, pois eu sei que através dessas orações eu me mantenho em pé, eu e minha família se manteve em pé. Agradecer para você, Alan, que ontem me ligou, ficamos quase 1 hora no telefone, o Alan falando referente à sua filha, mostrando também que as dificuldades que ele passou com ela e também da vitória que ela teve em sua vida, mostrando o milagre de Deus e também nos dando a esperança de que mesmo com essas dificuldades que o Davi está passando, Deus ainda pode fazer um milagre, assim como fez com Jó. No final de tudo, Deus restituiu em dobro tudo o que Jó havia perdido. Então, nós devemos ter essa fé, de que por mais que nós estejamos passando por dificuldades, Deus ainda pode restituir em dobro tudo que nós perdemos, ou mesmo pode restituir a nossa relação com Ele, para que a gente possa ter uma relação de plena intimidade com Deus. Vamos nos fortalecer juntos. Graças dou ao Senhor por estar passando por essas dificuldades, junto com Deus e junto com a família de Deus, que estamos sempre orando uns pelos outros. Eu tenho a certeza que eu estou recebendo inúmeras orações dos irmãos neste exato momento. E há irmãos que eu nunca vi, que eu também estou orando muito por eles, porque eu oro muito pela igreja do Senhor. Então, isso tem me dado forças, tem dado forças a mim e a minha família para conseguirmos caminhar e para conseguirmos também superar as dificuldades. As dificuldades ocorrem em nossas vidas para que a gente consiga superar e também dar o bom testemunho, assim como o Alan fez comigo, deu o bom testemunho para mim que estava precisando muito, estava sendo amassado como barro. E ainda estou sendo, mas eu tenho a certeza de que da mesma forma como o oleiro, ele amassa o barro, prepara o barro para fazer um grande utensílio, ele também está fazendo da mesma forma isso na minha vida, na vida da minha família e também na sua vida, pois você também, muito provavelmente, se não está passando por uma dificuldade, com certeza você passará. E é melhor você passar essa dificuldade junto com Deus, junto com o amor dos irmãos, para que a gente consiga superar todas as dificuldades e ajudar as pessoas que também porventura possam passar pela mesma dificuldade que nós, para que a gente possa ajudar também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida. Eu conto muito com a oração de vocês pela vida do Davi, nossos irmãos, e eu tenho a certeza que Deus vai fazer um milagre na vida dele, assim como ele fez um milagre na vida de Jó, e assim como ele fez um milagre na vida da Laurinha, a filha do Alan e da Robin. Então que Deus abençoe muito você, tamo junto aí, precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos que vamos. Deus seja louvado.